E o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Senhor, disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, ide por todo o mundo, ensinando e pregando o Evangelho a cada uma pessoa nas partes mais remotas da terra. Em Contato, o Ministério de Ensino do Dr. Charles Stanley. So growing up, I remember that I had a big family. When I go places, people were asking me, so, how many brothers and sisters you have? And I get very excited because I can say that I have over 100 sisters. Do you want to hear why? So in Thailand, we do have child prostitutions and risk of being sold for prostitution. So the Home of Blessing have provided a safe place to not being risked to be sold for prostitution, especially up north. That's a high risk for them. Parents with a good intention for these girls to just be sent to the city and work, maybe restaurant or anything, but little they know that actually the girls being sold. Though all these years, growing up, 33 plus years with Home Blessing, my parents really, they put a lot of time teaching and talking, discipling. I saw their faithfulness of serving. My parents, I don't know how they did it. I can see their heart and their passion for the girls. We want to share the love of Christ to them. That's our first intentions when they come to our home. So I think for the hearts of Home Blessing, that we just want them to know that they are daughters, but they are worth it to be looking after and to have these provisions of their dream, their calling, or to do the things that they want to do. Go to college, go to university. None of these girls are orphans. They will have their parents still at home. Once a month, they can go back to visit their people in the village. The parents see the girls' life change, the way they talk, the way that they relate to each other, the way they serve at home when they come. The parents see that difference. Just give their life to Jesus as well. When I see these girls, I see a lot of their joys and their gift. I think the more I know God's heart, I felt like I can feel the love of Jesus have for these girls.
just put our faith in God and just keep going with what we have. And what we have we share. And trusting the Lord will open the door with the things that we dream and hope for them. We don't know how the future of the Home Blessings will look like, but for now, my parents feel like they were just going to keep going, and the Lord have been providing for all these years. I believe they are continue to trust the Lord for the futures, for whatever that God will continue to provide and bless them with. กายดีไหมดีงั้นขอให้น้องๆทุกคนยืนขึ้นค่ะ A seguir em contato, a fonte da paz. Algumas semanas atrás, um dos nossos funcionários e eu estávamos sentados em um restaurante na costa oeste e a jovem que estava nos servindo estava fazendo um ótimo trabalho, parecia ter uns 20 e poucos anos ou algo assim. Então, a segunda ou terceira vez que ela se aproximou, por alguma razão, sem qualquer aviso, eu simplesmente disse a ela. Eu disse, se pudesse pedir a Deus qualquer coisa que quisesse neste momento da sua vida, o que pediria? Sem qualquer reserva ou hesitação, ela disse paz. E uma grande lágrima começou a descer. E ela começou a desvendar sua história. Ela disse, minha avó morreu alguns dias atrás. E quando comecei a fazer algumas perguntas a ela, descobri que ninguém na família dela acreditava em Deus. Ela não acreditava em Deus não porque ele a tivesse rejeitado. Ninguém tinha falado com ela. Não sabia nada sobre Jesus, não tinha uma Bíblia. Ela estava lá, como a maioria das pessoas, se debatendo na vida. Buscando paz, buscando propósito, buscando algo na vida que a satisfizesse. Ela é um exemplo típico de tantos milhões de pessoas que estão por aí se debatendo. Elas vão para o trabalho, vão para casa, alguns para um apartamento vazio, uma casa vazia, alguns com suas famílias, mas algo está faltando lá no fundo. E não importa o que encontrem, o que possuam ou o que controlem, não importa com quem se relacionem, há uma ausência de paz. Uma ausência que foi Deus que criou. Em cada um de nós o desejo de ter paz. E o pior de tudo é que muitas dessas pessoas de fato viverão a maior parte de suas vidas, se não toda a sua vida, sem descobrir do que a paz se trata. Mas o pior é que a maioria dessas pessoas não tem a mínima ideia de onde encontrá-la. Estão procurando nos lugares errados. Eles ouviram a propaganda do mundo, ouviram as mentiras do diabo, eles foram cegados por ele, então estão procurando em lugares onde não vão encontrar. Procurando por pessoas que não podem produzi-la. Então, lá no fundo, existe este desejo muito desesperado buscando por dentro, procurando por algo que eles não têm a mínima ideia que encontrarão. Que sentimento vazio e desesperado. Todas essas pessoas não vivem em outro lugar no mundo. Muitas dessas pessoas vivem ao redor de nós. Pessoas que sorriem para você e dizem, estou fantástica, estou indo muito bem. Apenas para se virar e dizer mentir de novo. Apenas para se virar e dizer, se soubesse quão vazio estou. Apenas para se virar e dizer, se apenas soubesse o quanto estou sofrendo. Quão frustrado, quão solitário, ansioso eu estou. Você se encaixaria nessa categoria? Poderia dizer que realmente tem paz? Deixe-me dizer uma coisa, vou dizer isso muitas vezes nessa mensagem. Até que você tenha paz com Deus, você nunca experimentará paz. Porque, entende, Ele é a fonte dela. Ninguém mais é a fonte de paz senão o Todo-Poderoso Deus. Ele é a fonte de paz. Ele criou você e eu para um relacionamento com Ele. Ele nos criou para nos amar e ser amado por nós. Nos criou para ter comunhão conosco, ser bom para conosco, para prover para nós, para proteger-nos, preservar-nos. Ele nos criou para ter comunhão eterna conosco. E até que tenhamos feito as pazes com Deus, até que haja uma reconciliação, até que haja uma união, até que haja uma unidade, uma harmonia, não importa o que você tenha na vida, quem você tem, onde você vai,
O que você controla? Qual o seu propósito? Qual o seu plano? Qual o seu objetivo? Até que tenha paz com Deus, você sempre terá um vazio em seu coração, que não pode explicar. O que eu quero fazer nessa mensagem é simplesmente isso. Quero te dizer onde encontrá-la e como você encontra a paz. E se ouvir com atenção, quando essa mensagem terminar, você não será a mesma pessoa, com a mesma condição, com a mesma atitude, com a mesma posição que está neste momento. Deus, por seu Filho Jesus Cristo, vai transformar sua vida. E o que tem sido uma guerra acontecendo dentro de você como uma guerra civil, finalmente chegará ao fim. Você terá jogado a bandeira branca da rendição e, pela primeira vez em sua vida, você vai entender o que significa ter paz com Deus. Então eu quero que você abra, por favor, em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. O apóstolo Paulo tem falado sobre nossa desesperança, desamparada, pecaminosa e solitária condição por 4 capítulos. Então, ao chegar nesse 5º capítulo, ele começa com uma palavra portanto, que significa, baseado em tudo que ele havia escrito antes, ele diz, portanto, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos alegramos na esperança da glória de Deus. Agora, uma das razões que muitas pessoas, a maioria, na verdade todos, que realmente não têm paz com Deus, a razão principal porque não entendem onde a encontrar, como obtê-la, nem mesmo entendem que eles podem tê-la. Então vamos falar sobre o que é essa paz por um momento. Paz com Deus significa que você e o Senhor estão em harmonia um com o outro. Você tem um senso de unidade com Ele, há uma unidade com Ele. Não existe guerra, nem consternação, nem luta. Vê, a verdade é que, até que você e eu reconheçamos que existe uma barreira entre nós e Deus, uma barreira até que seja removida por uma mudança no coração e na vida de um ser humano. Até que haja uma mudança que aconteça, você nunca terá paz com Deus. Porque, entende, paz com Deus é o coração, o núcleo e a fundação de toda a paz que você e eu temos. Você nunca pode ter paz consigo mesmo, com os outros. Você nunca terá paz sobre como você se sente em relação a si mesmo, sobre a maneira como se relaciona com as pessoas, como as vê, até que haja uma paz genuína com Deus em seu coração. E é bem difícil para nós, às vezes, reconhecer o fato de que somos inimigos de Deus. Agora, lembre-se, eu não disse que Deus é seu inimigo. Deus nunca é inimigo daqueles que o buscam. Ele nunca é o inimigo. Ele é sempre aquele que estende a mão, amando, perdoando, terno, gentil, prestativo em todos os sentidos. Mas até você reconhecer, há uma barreira. Uma incrível barreira entre você e Deus, que somente Deus pode remover, você nunca descobrirá esta paz. Então, pensando em seu próprio coração, você seria capaz de dizer, eu tenho paz com Deus. Em algum momento lá atrás em sua vida, você jogou a bandeira branca da rendição e disse, eu me rendo, Senhor. Sem mais brigas, sem mais hostilidade para com você. Chega de descrença e dúvida, racionalização e todo o resto. Eu desisto. Quero ser a pessoa que quer que eu seja. Quero ser parte do seu plano. Disposto a seguir sua liderança. Disposto a ter seu propósito em minha vida. Disposto a cumprir este propósito. Disposto a fazer do seu jeito. Até que você chegue ao lugar de total entrega de sua vida a Ele. Você nunca vai encontrar a paz que está procurando. Não importa onde procura, com quem procure, o que você possui, por quanto tempo o possui, isso não acontecerá. Essa não é minha opinião, é a simples palavra de Deus, ouça o que ele disse. Ele diz, portanto, neste 5º capítulo, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quero que pensemos, só por um momento, o que essa barreira é. Eu quero que você pense sobre isso de forma bem simples. Vamos pensar em termos, antes de tudo, o que é que cria esta barreira? A barreira é nossa condição pecaminosa, ouça. Não só conduta, ouça. Quando Adão caiu no jardim, Eva caiu no jardim. A natureza do homem caiu, tornou-se uma natureza de pecado. Nossa natureza é nossa condição que nos faz ser o que somos. Viemos a este mundo com uma condição pecaminosa.
uma natureza pecaminosa, nossas ações, ouça, são fluxo da condição do coração. Portanto, ouça, você não consegue fazer melhor. Você pode mudar algumas coisas, mas ouça, sua natureza tem que ser mudada, sua condição tem que ser mudada. E só Deus pode fazer isso, a barreira que existe entre Deus e o homem, a barreira do pecado. E somente Deus pode lidar com isso. Então o que as pessoas fazem? Dizem, bem, eu acho que há certamente uma maneira de achar paz em minha vida. E muitas vezes são aqueles cuja tempestade é a mais pesada, a mais penetrante, e muitas vezes as pessoas mais miseráveis que existem. E sem Jesus Cristo, você não pode experimentar paz com Deus. As pessoas vão tentar de tudo e qualquer coisa. E o pior de tudo, entende? Quando está procurando por alguma coisa, está olhando na direção errada. E você vai nessa direção. Quanto mais você vai nessa direção, o mais fundo o mais fundo em sua escravidão se move até que finalmente, ouça. É por isso que um alcoólatra começa quando alguém diz, não há nada de errado com drink. E que tal 2? Certamente 2 não faz mal a ninguém, 2 não faz mal a ninguém. E que tal 3? 3 não vai fazer mal a ninguém. E que tal 4? Só 4. 5, 10, 20, 50 e é um alcoólatra. Por quê? Porque você tinha que ter um pouco mais para acalmar a tempestade em sua vida. Percebe? Talvez te ajude um pouquinho no começo. Esquecer, ouça, não te trouxe paz. Te ajudou a esquecer a força da tempestade. Mas percebe? Quanto mais você bebe, ou o que quer que seja, drogas ou o que seja, quanto mais você tem, mais você precisa ter. Porque percebe, não acalma a tempestade. E eis o engano de Satanás. Só mais um pouquinho e consegue. Você prova um pouco mais, isso não foi suficiente. Um pouco mais vai resolver. Depois de um tempo, está preso no cativeiro que você criou em sua busca pela paz na direção errada. Vê, se está procurando na direção errada, não importa o quanto mais você tem de qualquer coisa na vida. Você tem que descobrir qual a direção certa. Onde você encontra paz, você só encontra paz com Deus, por meio de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Se você é uma daquelas pessoas que tentou racionalizar e, em suas descrenças e dúvidas, acabou de determinar, vou encontrar a paz de uma forma ou de outra, quero te poupar de muitos problemas, muita mágoa, muita dor, se for sábio o suficiente para me ouvir, você não vai encontrá-la em nenhum lugar, mas na palavra e através de seu Filho Jesus Cristo, porque ouça o que ele diz, portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. Não paz com Deus por causa das minhas boas obras, por causa disso, daquilo outro. Só há uma forma de encontrá-la. Você pensaria em pessoas inteligentes, sábias, pessoas espertas. Finalmente entenderiam, não funciona. Mas as pessoas viverão suas vidas inteiras e no final de suas vidas nunca experimentarão um dia de paz genuína. E ainda estão tentando, porque se recusam a jogar a bandeira branca da redenção ao Deus Todo-Poderoso. Ouça, esta é a rendição definitiva. Mas é a mais sábia decisão que você pode tomar. No momento em que você aceita o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, o que está fazendo é aceitar. Ouça, você está aceitando o pagamento de Deus pelo seu pecado. E você, de repente, algo vai acontecer com você. O que acontece? Sua atitude muda. Sua condição muda. Sua posição muda. Por exemplo, sua atitude não é mais se rebelar contra Deus, mas amá-lo. Sua condição muda não como uma natureza de pecado, mas agora a natureza do próprio Cristo. E não só isso, sua posição muda, não mais o inimigo, mas agora você é um filho do Deus vivo, é parte da família de Deus. Não mais hostilidade, raiva, rebelião, mas unidade. Ouça, onde antes havia separação, agora há unidade. Agora há harmonia, agora há unidade. Agora começa uma vida nova. Quero que abra, por favor, em Colossenses capítulo 1, porque ele, neste capítulo particular, descreve um lindo relacionamento que acontece quando uma pessoa descobre a paz com Deus Todo-Poderoso. Ouça o que ele diz. Primeiro capítulo de Colossenses. Eu amo o que ele diz no verso 19, quando ele fala sobre a atitude do Pai, a atitude de Deus o Pai. Ouça o que ele diz. No verso 19. Porque foi do agrado do Pai. Ouça isso, do agrado do Pai. O Pai está animado. O Pai está satisfeito com isso. Com que ele está satisfeito? Satisfeito
que toda plenitude para habitar. Seu Filho Jesus sabe com que está satisfeito. O Pai está satisfeito com o fato de que em seu Filho Jesus Cristo você encontra tudo que há para encontrar sobre o Pai. É por isso que Jesus disse: eu e o Pai somos um. O Pai Celestial enviou seu Filho unigênito, aquele que é como Ele. Ouça, toda a plenitude para habitar nele. Essa é a primeira coisa que o agradou. A segunda coisa que o agradou é esta: e, por meio dele, ou seja, Jesus, reconciliasse todas as coisas consigo, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz. Por meio dele, digo, tanto as coisas da terra como as coisas nos céus. E embora antigamente estivessem alienados e hostis no entendimento, praticando más obras, contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela sua morte, para vos apresentar santos e sem defeito e inculpáveis perante ele. Agora ouça isso. Sabe do que se trata a paz com Deus? Se trata de Jesus vindo a este mundo e removendo a barreira que separava você de Deus. Morrendo na cruz com sua substitutiva, suficiente, sacrificial, expiatória, morte. Pagando toda a sua dívida de pecado. Então, o que Deus disse que ele disse que faria? Eis o que ele disse. Ele disse, então, pela morte de seu filho, porque você disse sim a ele, ele estendeu a mão e trouxe você de volta, reconciliou você consigo mesmo. Te trouxe de volta a um relacionamento de pai e filho. Te trouxe de volta a um relacionamento de unidade, harmonia e paz, para que você não seja mais o inimigo, mas agora é um de seus filhos, perdoado de seus pecados, justo em seu caráter, justo em sua natureza. Significa que não pecaremos mais? Não. Porque enquanto vivermos em nossos corpos humanos, com nossos 5 sentidos, nossas necessidades, nossos desejos, vamos pecar. Qual a diferença? A diferença é que, ao tropeçar, e o Pai está sempre lá para nos levantar e perdoar, e nos colocar no caminho certo de novo. Ouça o que ele diz. Por meio dele, reconciliar todas as coisas consigo mesmo. Tendo feito a paz, ouça, tendo feito a paz entre você e eu, pelo sangue da cruz. Vê, você não pode ter paz com Deus sem Jesus Cristo e o derramamento de seu sangue no Calvário? Não pode. O que nós lemos ainda há pouco em Romanos, ele diz, portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo. Ouça, por meio do Senhor Jesus Cristo, e não só isso, ele diz, por meio de quem também obtivemos nossa introdução pela fé, nesta graça na qual estamos firmes. O que é a graça de Deus? A graça de Deus é sua bondade, amor, misericórdia e gentileza para conosco, que foi produzida e provida pela cruz. Então ele diz aqui em Colossenses, que foi do seu agrado deixar seu filho vir. Foi do seu agrado para ele morrer na cruz e nos reconciliar consigo mesmo. Ele disse, embora antigamente estivessem alienados, separados e hostis no entendimento, praticando más obras, cada um de nós terá que admitir que ficamos com raiva e alienados e hostis a Deus em algum momento da nossa vida e envolvido em más ações, e qualquer um que negue isso está mentindo. Todos nós pecamos contra Deus, todos nós desobedecemos, todos nós nos rebelamos, todos queríamos fazer da nossa maneira. Mas o que ele diz? Por meio da justificação, ouça, colocando a dívida de pecado sobre ele e nos libertando, ele agora nos reconciliou consigo mesmo e agora reconciliou você, ouça, em seu corpo carnal que está na cruz, através da morte, para fazer o quê? Para apresentar você e eu diante dele santos e irrepreensíveis acima de qualquer reprovação. Ouça o que ele diz. Ele diz que nos apresentará diante dele santos, justos e irrepreensíveis acima de qualquer reprovação. Como começamos? Inimigos, alienados, desobediência, indiferença, rebelião, incredulidade. E o que acontece? Quando somos reconciliados com ele, justificados pela fé por meio da morte de seu Filho Jesus Cristo no Calvário, agora como nos parecemos? Justos, santos, irrepreensíveis diante dele, em glória. Essa é a obra da cruz. Deixe-me te fazer uma pergunta. Você tem paz com Deus? Não. Eu sei a resposta dessa pergunta. Porque só existe uma maneira de ter paz com Deus, e é por seu Filho Jesus Cristo. Somente quando você for declarado justo, perdoado e santo diante de Deus. Somente quando ele estiver estendido a mão e te reconciliado consigo mesmo, e trazê-lo para si mesmo para torná-lo justo, santo e irrepreensível diante dele. Somente então terá a paz.
Eu te imploro em nome de Jesus, para pedir a Ele que te perdoe do seu pecado. Te imploro para o seu próprio bem, peça a Ele. Para reconhecer seu coração arrependido. Imploro a você que coloque sua confiança em Jesus, para te salvar bem agora. E para dizer a Ele que quer se reconciliar com Ele. Você joga a bandeira branca da rendição. Você pertence a Ele. Vai mudar sua vida. Vai mudar o seu eterno destino. Agora preste atenção. Se você se recusar a fazer isso, quando estiver diante dele no julgamento, não haverá desculpas aceitáveis, mas vai saber que ouviu a simples verdade do Evangelho. E deste momento em diante, é indesculpável. O amor de Deus está alcançando você agora mesmo. A graça de Deus está sendo estendida a você agora mesmo. A bondade de Deus é direcionada a você agora mesmo. Você vai aceitar o presente do perdão por meio de seu Filho Jesus Cristo e passar a eternidade com Ele e todos os outros santos para sempre. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e é possível pela graça de Deus, suas orações e ofertas fiéis.